dia, crianças! Tudo bem? Então, hoje o nosso conteúdo vai ser o uso do C, do QU, do G e do GU. Ué, como assim? Nós vamos aprender as regrinhas de como usar eles certinho para a gente escrever as palavras certas. Então, vamos lá? A letra C, ela seguida das vogais A, O e U, representa o som de K. Mas o que significa isso, tia? Então, a gente conhece as familhinhas, não conhece? A família do C é K, C, Si, Có, Cu, não é? Então, a gente sabe que toda vez que tiver A, O e U, ele vai ter esse som de K, Có, Cu. Agora, quando tá com as vogais E e com as vogais I, ele tem som de S. Fica C, Sé ou Si. Porque ele tem esse sonzinho de S. Ali ele tem esse som de K e com as vogais E e com as vogais I tem som de S. Então vamos lá. Os exemplos aqui, ó. Os exemplos do C com as vogais A, O e U. Casa, coelho, cupim, camarim, coruja e currículo. Essas são algumas das palavras que a gente utiliza essa regrinha ali, de que o C, junto com essas vogais, vai fazer esse som de K. Mas tem milhões de outras palavras, todas as palavras que tem uma sílaba que tem o C mais A, ou mais O, ou mais U, vai ter esse som, tá bom? E aqui nós temos algumas palavras que tem a vogal E ou a vogal I, junto do C, que faz esse som de S. Aqui são alguns exemplos, ó. Cesta, cinco, ciúmes, cego e cera. Então a gente sabe que sempre que tiver o C mais o E ou mais o I, sempre vai ter esse som de S, tá bom? Agora a gente vai pro que. Que, a gente não usa o que sozinho. Na língua portuguesa, o que a gente não utiliza ele sozinho de jeito nenhum. A gente sempre utiliza o que junto com o U, mas a gente tem duas formas de utilizar ele, tá bom? A primeira regrinha do que é que mais U tem som de K quando vem antes das vogais E ou das vogais I. Da vogal E ou da vogal I, no caso. Então, sempre que for que U E ou que U I, vai ter esse som de K, igual tem ali na casa, tá? Vai ser queijo, quieto, queixo ou quinoa. Esses foram os exemplos que eu coloquei aqui pra vocês. Ou seja, o que a gente percebe? Ele tem esse U aqui no meio, mas a gente não escuta o som desse U. A gente só escuta o som do que e do E, ou do que e do I. Mas para escrever a palavra certa, a gente tem que colocar esse U no meio, tá bom? E uma coisa que é bem curiosa é que se a gente parar para perceber, as vogais, a gente tem 5 vogais. A, E, I, O, U. Aqui, no C com som de K, a gente usa 3 vogais. O A, O e U. Agora, aqui no CU, a gente utiliza 2 vogais. O E e o I. Ou seja, no total, a gente utiliza as 5 vogais com som de K. Só que para fazer o E e o I tem que ser com CU. Para fazer que e que é QU. E para fazer o C é A, O e U. Tá bom? Para fazer ali o K, Có, Cu, C mais A mais O ou mais U. E para fazer aqui o que e o que, QU E, QU I. Tá bom? Acho que deu para entender essa parte. Agora, a última parte do que. Eu falei que o que tinha 2 regrinhas, né? 3 no caso, né? Porque a primeira regra do que é que ele não anda sozinho, como eu falei. Ele nunca vai andar sozinho na nossa língua portuguesa. E a segunda regrinha foi essa daqui que eu acabei de falar. Dele ter som de K junto com E e com I. E agora, quando ele tá com a vogal A ou com a vogal O, o que, o A ou o que, o O, eles não vão ter esse som de K. Eles vão fazer
o som de seu A, igual faz ali, cuá ou cuó. Ele não vai fazer esse som de cá, có, cu, que, ki. Não. Vai ser esse som quá ou quó. Igual é aqui, ó, cuati. Ou seja, aqui em cima a gente não escuta o som do U, a gente não percebe ele, mas aqui embaixo, sempre que for QUA ou QO, a gente vai escutar esse som do U. A gente vai escrever desse jeito aqui e vai escutar o som do U no meio da palavra, tá bom? Agora, nós vamos para a letra G. A letra G é o seguinte. A letra G vai ter som de G quando vier antes das vogais A, O e U. Ou seja, Gá, Gó, Gu. G-A, G-O, G-U. Vai ter som de G normal ali, igual é o G de gato, G de golfinho, igual eu botei o exemplo aqui, G de garrafa e G de gula. Vai ter o som de G normal. Agora, quando essa letra G vier antes das vogais E ou I, ela vai ter um som de J, sabe? Igual J de janela, que a gente escreve janela com J. Então, ela vai ter esse som de G e G, no caso, porque é só as vogais E e a vogal I. G, G. Igual aqui, ó, geografia, geografia e girafa. Então, tem algumas palavras que a gente acha que escreve com J, mas na verdade a gente escreve com G, porque tem o E ou o I depois do G, tá bom? Mas o G também tem essa regrinha aqui do Q. Igual tem ali o QU, também tem GU. E aqui no GU vai ter som de G quando vier antes das vogais E e das vogais I. Ou seja, aqui o G sozinho tem som de J quando está perto da vogal E ou perto da vogal I. Mas ele vai ter som de G normal quando ele estiver junto com o U aqui, ó. Sempre que ele tiver GUE ou GUI, vai ter esse som de G e GUI. Igual aqui, ó. Mangueira ou amiguinho. Tá vendo? G, Gui. Esses são só alguns exemplos, mas a gente sabe que tem milhões de outras palavras que a gente escreve usando essas regrinhas aqui, tá bom? Mas, assim como o Q teve aquela regrinha, teve aquelas duas regrinhas, o G também tem essas duas regrinhas. Ele tem G-U-E-I, que faz esse som de G ou de Gui, mas ele também tem G-U-A e G-U-O, que vai fazer o som de quê? De guá ou de guô. Igual o que? Quá ou quô, ele vai fazer a mesma coisa, guá ou guô. Ou seja, toda vez que a gente escutar ou a gente for escrever uma palavra que tenha G-U-A, a gente sabe que a gente tem que falar aquele U. Aqui a gente não fala o U, mas aqui a gente vai falar. Sempre que vier, que depois do G-U vier a vogal A ou a vogal O, a gente vai falar aquele U ali. Aquele U não vai ser mudo. Porque quando a gente escreve o U, mas a gente não fala ele, como é o caso do G-U-E ou G-U-I, ele se chama U mudo. Mas aqui ele não é mudo. Sempre que tiver o A ou o O, ele não vai ser mudo. A gente vai falar ele. Igual na palavra Guaraná. A gente não fala Guaraná. Então, Guá. Tem G-U-A. A gente consegue perceber o som das três letras. E aqui, ó, enxaguou. A gente também consegue perceber o som das três letras, do G, do U e do O. Tá bom? E lembrando que essas também são só algumas palavras que se escrevem assim, mas a gente tem muitas outras palavras. Essas regrinhas são muito importantes para a gente conseguir escrever as palavras do jeito certo e também pronunciar as palavras do jeito certo. Senão já pensou a gente chegar aqui e ler Guaraná? Não vai fazer sentido, né? Mas agora com essas regrinhas a gente sabe certinho como pronunciar e como escrever as palavras, tá bom? E o porquê elas são escritas desse jeito. A parte do que, eu vou colocar um outro videozinho para vocês assistirem, que é contando a historinha do porquê o que nunca é sozinho. Porque ali, ó, o G, ele é sozinho às vezes, ele pode ser sozinho com algumas vogais. Mas o que não, o que nunca vai ser sozinho. O que sempre vai ter alguém junto com ele. Que no caso é a letra U. Ele sempre vai ter a letra U junto com ele.
E eu vou botar um videozinho aí pra vocês explicando sobre isso também, tá? Pra vocês entenderem melhor essa parte. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês estejam conseguindo entender a matéria certinho, tá bom? Eu vou deixar o texto aí pra vocês também, pra vocês copiarem o texto no caderno. E é isso. Até a próxima aula, meus amores. Beijinhos!